Então, mais uma vez, boa noite a todos. Nós vamos iniciar aqui o nosso terceiro dia de apresentações no nosso oitavo ciclo de palestras online da Engenharia de Materiais da UFLA. A apresentação de hoje nós temos a engenheira Lia Kim Rodrigues. Lia, seja muito bem-vinda, boa noite e obrigado pela sua participação. Boa noite, professor Leonardo. Boa noite, pessoal. Como o Leonardo falou, meu nome é Lia. Eu sou engenheira de materiais formada pela UFSCar. E eu preparei uma breve apresentação, bem curta, porque eu nunca fui muito fã de apresentações muito longas. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Tá dando para ver a minha tela? Sim. Perfeito. Bom, então, como meu tema da minha palestra, da minha conversa, é sobre a atuação de engenheiro de materiais, né, na área de supply chain, dentro da indústria, mais especificamente de matérias-primas, que é a área que eu estou trabalhando atualmente. Então, aqui são alguns tópicos que eu vou abordar. Vou contar um pouco sobre a minha trajetória, de como eu cheguei até aqui, né? Depois, de fato, eu vou entrar no tema. E aí eu vou abrir para perguntas. Espero que vocês tenham dúvidas. E se vocês quiserem também conversar comigo posteriormente, eu estou super aberta. Bom, então, primeiro sobre a minha trajetória. Eu entrei em 2016 no curso de Engenharia de Materiais da UFSCar. E eu me formei com ênfase em polímeros em 2021. Eu acabei pegando um período aí de greve, teve a pandemia no meio, mas acabou não atrapalhando muito o meu curso. E ao longo do período de graduação, eu fiz vários projetos de extensão, né, desde o centro acadêmico, logo quando eu entrei. Fiz parte da comissão organizadora do 20º CECEM. Não sei se vocês conhecem, mas é um congresso organizado por estudantes. E é uma oportunidade muito legal de você conhecer estudantes de outros cursos de engenharia de materiais da América Latina, né? Fiz iniciação científica por 2 anos, mais ou menos. Daí, na terceira foto, eu apresentando o trabalho no congresso, né? E, por último, no final do curso, eu fiz parte do jornal Matéria, que também foi um projeto organizado por alunos dentro do departamento para trazer entrevistas com professores, entrevistas com profissionais da área, curiosidades, né, sobre a engenharia de materiais. E eu acredito que, assim, o curso de engenharia de materiais é um curso bastante técnico, né? Então, a gente se forma com uma bagagem muito forte, pensando em estrutura, pensando em questões químicas, todo o conteúdo, de fato, que a gente vê na materiais. E eu acredito que os projetos de extensão, eles agregam muito no nosso crescimento, né, na nossa evolução pessoal até, para aquelas outras habilidades interpessoais, para a gente conseguir conhecer, fazer aquele networking com pessoas mais velhas, né, dos outros anos do curso, e até ter envolvimento mais com os professores, até com outros cursos também. Então, fazer parte desses projetos de extensão acabou me trazendo uma visão bem legal de outras áreas dentro da engenharia de materiais também. Bom, quando eu estava no meu final de 2020, né, eu já estava procurando estágio e estava em plena pandemia, né, já caminhando para um final assim. E aí eu comecei a buscar estágio e eu tinha uma vaga de estágio aqui na minha cidade, eu sou de Rio Claro, em comunicação e marketing na Itaforte. A Itaforte é uma empresa que fornece aluminas especiais. Então, provavelmente vocês já ouviram falar do óxido de alumínio, né? Como uma matéria-prima refratária, muito utilizada em refratários. E a vaga era para comunicação e marketing. Quando eu entrei no curso de engenharia de materiais, eu queria trabalhar dentro de um laboratório, na área de polímeros e com P&D, sabe? Era essa o que eu tinha em mente, né? O que eu gostaria. Eu nunca tinha pensado em comunicação e marketing, né? Eu prestei o estágio, eu gostei muito da empresa. É uma empresa já de pequena para médio porte aqui na minha cidade. E o máximo que eu tinha visto de comunicação e marketing era dentro do jornal, a matéria, né, que a gente acabava escrevendo, comunicando de fato. E aí eu decidi aceitar o desafio, né. Então eu pensei: a empresa tem tudo a ver com engenharia de materiais, e eu tinha que juntar a linguagem, né, o dia a dia de marketing com o engenharia de materiais. Então pensei que fosse ser um desafio, um aprendizado bem legal. E de fato foi, eu acabei fazendo cursos online para entender melhor sobre marketing,
sobre marketing digital, e eu fui crescendo dentro da empresa, né? Então, eu recebi uma proposta para ser efetivada como analista de projetos. Aí eu já ia sair um pouco da área de comunicação e marketing e eu ia gerenciar pequenos projetos dentro da empresa, né? Eu ia ficar bem próxima do meu gestor, pensando até mais na parte de desenvolvimento de produtos. E no caso da Itaforte, que é uma empresa de matérias-primas, desenvolvimento de produtos é buscar novas fontes, né? Outras aluminas especiais para ampliar o portfólio. E aí eu fiquei até que bastante tempo na parte de projetos, que foi uma experiência bastante interessante também, porque eu acabei me conectando com outras áreas da empresa, a área comercial, a área própria área de supply também, a área financeira. E aí, no meados do ano passado, eu acabei assumindo como head de supply chain, né, dentro da Itaforte. Então, estou desde o começo de 2021 na empresa, já deram 3 anos aí de empresa, né? E agora eu estou num cargo de liderança, tenho 5 pessoas no meu time, e está sendo uma experiência bastante interessante, né? E ano passado, também no começo do ano, eu comecei o MBA em Finanças, pela UFSCar também, não sei se vocês já conheciam, mas a UFSCar também oferece MBA, e aí com o auxílio da empresa, né, que está incentivando os estudos, né, que eu conheça outras áreas além da parte da engenharia. Então, essa é a minha breve trajetória aí para explicar melhor como que eu cheguei onde eu estou agora. E eu vou comentar um pouco, então, sobre o supply chain de fato, né, que é onde eu estou atuando atualmente. Então, não sei se vocês conhecem, mas eu conhecia muito pouco de supply chain quando eu comecei a trabalhar. E eu peguei algumas palavras-chave aí, que estão entre aspas, então, fluxo de produtos, sistema de logística, sistema de distribuição, produção e distribuição de um produto, matéria-prima até o produto final, e coloquei as palavras saindo, que é tudo que você vai ver em supply chain. Então, desde fazer a compra da matéria-prima, né, fazer o contato com o fornecedor, desde toda a parte de logística, então você tem que fazer a logística de suprimento, de receber do fornecedor, até a logística para entregar para o seu cliente final, né, o produto, distribuição do produto, de fato, o gerenciamento do estoque, né, entre o processo produtivo, quando você compra a matéria-prima, até você tem que gerenciar para o fluxo desse produto dentro da fábrica, ou se você opera com terceiros, para depois você ter o produto final para entregar para o cliente. Envolve muito planejamento, análise também, para você saber se o produto está saindo na especificação que você precisa, se o produto que você comprou do seu fornecedor está dentro da especificação também, e gerenciar tudo isso. Então, supply chain engloba, né, todas essas palavras e se trata basicamente de você gerenciar esse fluxo do produto. Para uma empresa fluir, né, para uma empresa crescer e ter o produto para vender, o supply chain, que é o que vem antes, precisa estar sendo muito bem feito e muito bem gerenciado. Então, eu não tinha muito conhecimento, né? A gente não vê isso em engenharia, muito menos na engenharia de materiais. E aí foi uma novidade, né? Todo dia eu estou aprendendo um pouco mais sobre a área. Mas o que eu quero trazer aqui é mostrar que o engenheiro de materiais tem muito, assim, se encaixa muito bem nessa área, e o fato da gente ser formado em engenharia de materiais contribui muito para que a gente consiga ser um bom gestor ou fazer bons planejamentos na área de supply chain. E aí, por que um engenheiro de materiais, né? Pensando, né, se você está numa empresa de matéria-primas, como eu estou, ou se você está numa empresa que trabalha com polímeros, ou se você está numa siderúrgica, você precisa comprar matéria-prima. E o engenheiro de materiais, ele vai conseguir entender o que ele vai comprar. Então, eu compro aluminas especiais ou alumina para depois a gente processar. E eu preciso entender as especificações técnicas da alumina, preciso entender
ler uma curva de distribuição granulométrica, né? O ensaio FRX, o que ele vai me dar de retorno, e conseguir analisar se tanto a especificação que o fornecedor está me fornecendo bate com a que eu quero, e se a nossa spec, né, que a gente vai fornecer para o cliente também está dentro do que o cliente precisa. Então, assim, quando a gente vai conversar com outras pessoas que compram, que no caso são os nossos clientes que vão comprar os nossos produtos, a gente percebe que muitas vezes o comprador não sabe o que ele está comprando. E aí tem todo um trabalho técnico para explicar sobre o produto, explicar como o nosso produto vai funcionar na aplicação dele. Às vezes é o refratarista que não entende muito bem o que, que ele vai comprar, né? Então, eu entendo que é aí que o engenheiro de materiais vai conseguir cumprir uma função muito interessante, que é entender da aplicação, entender como que o produto vai atuar dentro do produto final, né? E fazer uma compra bem feita, né? Não acabar sendo um custo aí para a empresa desnecessário. Então, entender a cadeia de valor do produto. Quando você vai comprar uma matéria-prima, né? Você tem que entender como é o processo da alumina. Não sei se vocês já estudaram, né? O processo Bayer, o processo de calcinação. Se você calcina a temperaturas maiores, o que vai acontecer com aquela alumina? Então, tudo isso vai influenciar no produto que você está comprando. E tudo isso faz parte do meu dia a dia também. Resolver problemas diariamente. Acontece que quando você está trabalhando com logística, que envolve terceiros, envolve fretes, né, transportadoras, envolve um navio no mar. Então, assim, vão ter imprevistos e esses imprevistos vão surgir todos os dias, né? E aí eu entendo que a gente, como engenheiro, para resolver problemas, né, consegue atuar muito bem dentro da área, de pensar fora da caixa, de pensar, não, o meu caminho que eu tinha escolhido não vai dar certo, mas então vou pensar numa outra solução. A gente não vai estar diretamente resolvendo equações de cálculo ali, uma integral, mas todo aquele raciocínio lógico, né, que a gente teve na faculdade vai ser importante para conseguir resolver problemas de logística, problemas que envolvam vários agentes, né, vai envolver um fornecedor, vai envolver um terceiro, uma transportadora, um cliente. Então, eu acho que o fato de ser um engenheiro também facilita muito, né? Encaixa muito bem. E a questão de você desenvolver, buscar novos fornecedores, buscar novos parceiros, né, dentro dessa cadeia de suprimentos, também acaba exigindo um conhecimento nosso. Então, se a gente já conhece o que a gente está buscando, seja na área de polímeros, cerâmicas, seja na área de metais, vai agregar, né, vai facilitar o nosso contato. Você já vai chegar buscando, já vai chegar no fornecedor buscando algo que você conhece, né? Ou tendo o linguajar necessário. Então, assim, quando eu me formei, nunca tinha pensado em trabalhar nessa área de supply chain, nem conhecia. Mas estando onde eu estou agora, eu vejo que faz muito sentido, entendeu? Para quem gosta de desafios, para quem gosta de uma rotina dinâmica. E principalmente assim, se for uma empresa que está crescendo, que te dá oportunidade, que é o caso onde eu estou agora, você consegue conectar muitas áreas da empresa, né, áreas diferentes, estando na área de compras ou na área de supply chain. E aqui eu trouxe algumas palavras que me vieram assim à mente. São 4 palavras que eu acho que estão presentes no meu dia a dia. Então, como eu já mencionei, né, desafios. Todo dia é um desafio novo, toda semana é um desafio novo para aprender algum conceito novo, né, que a gente acaba não vendo no curso, ou para lidar com algum fornecedor novo, lidar com as pessoas, né? E aí é sempre a gente buscar mais conhecimento, né? E liderança, porque, claro, primeiro a gente tem que liderar nós mesmos, mas se você vai, conforme você vai progredindo na carreira, você vai liderar outras pessoas. Então, eu acho que o melhor jeito de você liderar bem, ou aprender a liderar, é liderando, né? Então, também acho que vai uma dica, assim, se você tiver a chance de liderar em projetos dentro da faculdade, em outros projetos de extensão, eu recomendo, sabe? Porque você vai desenvolvendo essas habilidades.
novas habilidades. Então, o dia a dia vai demandando, né, que você tenha habilidades novas para enfrentar os desafios. E aí vai de você perceber o que você precisa melhorar e buscar, né? Então, dentro da área que eu estou atuando, na área de supply chain, a busca constante por conhecimentos e por novas habilidades está sempre presente. E eu acho que, assim, são as palavras que juntam, né, junto com o outro slide que eu trouxe, de como o engenheiro de materiais consegue se encaixar nessa área. E tudo que a gente vê ao longo do curso dá muito suporte, né? Porque a gente tem a formação de engenharia, de ir atrás e resolver problemas difíceis, usar a lógica, mas também a parte técnica de materiais, que se você estiver na indústria, se você gostar, se tiver interesse, tudo vai precisar de materiais no final das contas, né? Então, você consegue, assim, entender o que você vai comprar, falar tecnicamente, e isso já, assim, facilita muito a comunicação com quem vai te atender ou com quem você tem que falar. Eu pensei em trazer esses pontos, porque eu conhecia muito pouco da área e estou me apaixonando cada dia mais pela área, mas eu acho interessante que, assim, quem está no começo do curso, ao longo do curso, tenha conhecimento também. Eu acho que é uma área bem dinâmica, né? Então, todo dia você vai ter novidades. É uma área que você consegue ter uma rotina, mas você não vai ser monótono. E dá para você ter contato lá daí com ensaios de laboratório também. Então, eu entendo que se você quer se aproximar mais de negócios, de finanças, e você também quer ficar dentro da gíria de materiais, a área de supply chain é uma área que tem a oferecer bastante. E aí eu acho que basicamente todas as empresas, as indústrias vão ter uma área de supply chain. Então acaba sendo acaba tendo muita oportunidade para o engenheiro de materiais dentro dessa área, né? Bom, como eu comentei, eu preparei uma apresentação muito rápida e geralmente eu falo mais rápido do que quando eu ensaio, né? E aqui eu deixo meu contato, meu e-mail pessoal e meu e-mail profissional também, caso vocês queiram tirar dúvidas. E aí eu queria ouvir de vocês, o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida, pergunta sobre o tema. Vamos lá, pessoal. Quem quiser, ergue a mão aqui, pode abrir o microfone, fazer pergunta direto para a Lia. Lia, obrigado pela sua apresentação, deu uma ideia legal. Realmente, supply chain é uma parte bastante importante, mas que realmente nós não acabamos focando tanto, né, durante a universidade. E no início, quando você colocou aquele slide falando de todos os pontos que o supply chain engloba, tem algum deles que você diria, esse aqui é o mais importante, ou são todos igualmente importantes? Se algum deles falhar, o problema é igualmente grande? Eu acho que são todos importantes, porque é uma cadeia, né, como o próprio nome diz. Então, se a logística não conseguir entregar o produto, ou se você não programar direito o seu estoque, ou se você comprar o produto com a especificação errada, né, o fornecedor não conseguir te atender, você vai criar um gargalo. Então, é importante que todas essas áreas, aquelas flechas, né, que eu coloquei, estejam bem conectadas. Eu acho que esse que é o desafio, né? Esse que é a parte interessante, que é você conseguir fazer essas engrenagens acontecerem, né? Girarem bem. E no seu penúltimo slide você comenta de novas habilidades. Que habilidade você percebe que você tem desenvolvido trabalhando nessa área nova para você? Eu penso bastante em habilidades, assim, que saiam do lado da parte técnica, né? Então, habilidades de negociação. Como que você vai, o fornecedor está te oferecendo o produto por um preço X, mas para você atender o custo da sua empresa, você precisa negociar um preço menor. Então, entendo que é todo dia, né, essa linguagem, você entender como você se portar,
nesse sentido de negociação. Eu entendo que habilidades também de usar novas ferramentas, aí eu falo até questão de trabalhar com composição de custos, né, entender planilhas também, acho que é muito importante, né, hoje em dia, você vai prestar processos, assim, sempre pedem habilidades em planilhas, e acho que são esses pontos, assim, que eu vejo que vem muito no meu dia a dia. Uhum. E você também comentou que você começou um MBA o ano passado, foi isso? Isso. E como que o MBA te ajuda, ou como você imagina que o MBA possa te ajudar nessa área de supply chain? Acredito que a própria parte de negociação que você comentou, né? Acredito que o MBA dá um suporte bacana nisso. Sim, como o meu MBA é voltado em finanças, né, a gente vê muito a parte financeira da empresa, né, a saúde financeira, e também a questão de custos. Então, eu até estou vendo, né, são as disciplinas mais recentes que eu vi, mas que eu estou vendo que tem bastante aplicação no meu dia a dia, que é a gestão estratégica de custos, é você entender como compor o custo de um produto. Então, isso acaba sendo bastante presente no meu dia a dia também. Entendi. E você mesmo comentou a respeito durante a sua formação, você passou aí uma parte dela durante a pandemia. Você percebe na empresa, no caso, algum reflexo da pandemia que ainda perdura, a questão de mercado que ainda não voltou ao que era, ou já está tudo normalizado para vocês? Olha, a logística internacional nunca foi a mesma depois da pandemia, porque a nossa empresa, a Itaforte, né, ela importa bastante mercadoria, e desde que a pandemia, que teve a crise de logística, então, assim, os fretes ficaram muito altos, não normalizou. Claro, eu entrei na empresa um pouco depois, né, que a pandemia já estava no final, mas não chegou a normalizar. Então, a gente ainda percebe esses impactos da pandemia e agora as questões macroeconômicas, né, Uhum. que vem acontecendo. Mas vocês têm uma expectativa dentro da empresa de que haja uma normalização, ou, para usar o jargão de pós-pandemia, esse é o novo normal? Vocês percebem uma mudança da maneira como as demais empresas estão se relacionando, ou há uma expectativa de, mesmo que a longo prazo, há um retorno para o que era antes? Hum, Acho que é mais o primeiro caso de ser o novo normal, né. Então, até quando você está dentro da indústria e você depende de outros agentes para funcionar, ficar como que chama? Atualizado das notícias do que está acontecendo no mundo é muito importante. No mundo e no Brasil, né? Porque acaba impactando. Então, eu acho que não deve voltar ao que era antes. É a nossa visão. E acho que um outro ponto também, que eu acabei não mencionando na apresentação, mas a gente vê muito pouco a parte de contabilidade, de custos, impostos, né? A gente acaba não tendo isso no curso de engenharia de materiais. E eu acho que se você tem esse gosto por empreender ou esse gosto por empresas, por negócios, né, fica a minha recomendação de você buscar e ir atrás ao longo do curso, que assim, para quando você entrar na empresa já vai ser uma mão na roda, né? Já vai te auxiliar a entender melhor como funciona. Entendi. E você, na área de supply chain, quais são as principais empresas que aí tá forte conversa, que aí você tem que tomar essa liderança aí para conversar? Assim, é um pouco, como é que é a palavra? Não é sensível, mas eu não posso abrir muitos Ah, nomes, né, de fornecedores aqui. uhum, Mas mais de clientes, né, eu não acabo não tendo contato direto porque eu não sou do comercial, mas uhum, eu recebo a demanda deles. Então a gente atende segmentos da área de cerâmica aqui da região de Rio Claro, Santa Gertrudes, grandes empresas de polímeros, né, porque as alumínias entram como retardante de chamas. Então, área de tintas também a gente uhum. consegue entrar, acaba sendo assim, são mais de 14 segmentos que a Ah, gente legal. entra como alumínio como matéria-prima, né, ou como aditivo, no caso. É bastante diversificado, então.
Sim, bastante. E isso é que é legal também para quem é engenheiro de materiais, né? Porque você acaba tendo demandas diferentes, porque a alumina para um refratário vai ser uma, a alumina que vai para polímeros é outra, a que vai para tintas é outra também. Uhum, entendi. Lia, gostaria muito de agradecer novamente sua participação. E fica o convite, se por acaso algum dia estiver passando aqui pela região de Lavras, para vir conhecer aqui o nosso departamento. Com certeza. E fico também à disposição, né? Até como representante da Itaforte, se vocês precisarem de alumínio, alguma coisa assim, a gente é, adoraria também se aproximar de universidades, né, laboratórios nesse sentido. Ah, legal. Bom saber. E eu agradeço o convite também. Muito obrigado. Bom, pessoal, então agora às 19 horas nós temos a nossa segunda palestra do dia, que é a palestra do Antônio Capelletti. Então nos vemos logo menos daqui meia hora. Obrigado novamente, Lia. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.